E agora pela manhã nós teremos o prazer, o privilégio de receber um pastor que dispensa apresentações, já todos conhecem, mas temos o prazer e o privilégio de receber o nosso pastor Henrico Inculto aqui para trazer uma mensagem para nós. Oi, pastor. Obrigado por aceitar esse convite aí e estar com a gente nessa manhã. Bom dia, gente. A alegria enorme estar aqui. Bom demais mesmo, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela sua recepção. Deixo aqui um abraço da minha esposa. Minha esposa não pôde estar aqui, ela não está se sentindo muito bem. Suas orações por ela, graças a Deus está tudo sob controle. Mas trago aqui o abraço dela. Trago o abraço também da nossa igreja lá de Caxias e do nosso bispo, dos pastores, para cada um de vocês, viu? Uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, bispo Volney. Obrigado aos demais pastores aqui pela recepção, pela acolhida de cada um dos irmãos, viu? Você trouxe uma Bíblia? Então abra a sua Bíblia aí, por gentileza, ou ligue a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus nos diz assim: como prisioneiro no Senhor, escreveu o apóstolo Paulo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação, do chamado que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que ele havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, repita comigo, todos, diga mais forte, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Fala aos nossos corações, Teu Espírito Santo nos guie, toda a verdade e Teu nome seja engrandecido em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, você pode se assentar, por gentileza. Vivendo o chamado na igreja local. Pelo pouco que eu consegui acompanhar, ontem, infelizmente, eu não consegui estar aqui. A gente combinou, o pessoal de Caxias esteve ontem aqui e eu estou aqui hoje, representando eles. O pessoal dos Conectados esteve aqui ontem.
e foi muito abençoado, muito edificado. E uma das coisas que eu ouvi, e se eu não me engano, acho que foi até o André, que é o líder lá dos Conectados da Juventude lá, comentou numa das entrevistas que fizeram lá nas mídias sociais, eu acompanhei tudo. O André estava falando sobre, ele deu uma resposta interessante sobre essa coisa da expectativa ou de um anseio que a nossa geração tem a respeito de o chamado. Tem uma certa sanha, assim, uma coisa às vezes um pouco descontrolada sobre o chamado. E eu digo a nossa geração, eu não digo só os jovens, eu digo nós todos que estamos vivos aqui, de 0 anos, de 1 mês, 1 dia de vida da criança mais novinha no berçário, à pessoa mais velha que está aqui. Eu não vou perguntar, fique tranquilo, ou tranquila, né? Mas a nossa geração, esse tempo que a gente está vivendo, de uma maneira geral, há um anseio no coração das pessoas de entender o seu propósito, para que nasceu, por que nasceu, por que existe, o que eu estou fazendo nesse mundo. Tanto é que muitas questões hoje que envolvem coisas como, por exemplo, identidade de gênero, ou até mesmo ideologias políticas, elas giram em torno muito mais do que simplesmente uma crença, mas há um senso de pertencimento, há uma identificação com alguma causa. Às vezes a pessoa nem conhece direito aquilo que ela está dizendo crer. Às vezes ela nem entende aquilo que ela está abraçando, mas ela tem um senso de pertencimento. Ela sente estar abraçando uma causa. É proposto hoje, como uma maneira de captar nossas atenções e as nossas mentes, uma causa pela qual devemos engajar, pela qual devemos nos dedicar. Isso revela um anseio não só de jovens ou de faixas específicas, mas de toda uma geração por entender a razão de sua existência e o porquê que está aqui. Ou seja, uma necessidade de descobrir qual o seu chamado, qual o seu propósito. Isso não é coisa só de crente não, gente. O mundo também tem esse anseio por descobrir o porquê que existe, o para que existe. Tanto é que pessoas escolhem diversos caminhos e adotam eles de maneira absurdamente religiosa. Você vê hoje pessoas defendendo ideologias políticas, defendendo alguma questão em relação à ideologia de gênero, defendendo sobre estilo de vida, qualquer que seja, de maneira estritamente religiosa. Você chega e mostra para aquela pessoa um contraponto, ou uma incoerência, ou alguma coisa que está errado, que não tem muito sentido, e aquela pessoa continua de olhos fechados defendendo aquilo. Porque ela já abraçou aquilo de maneira religiosa, tornando de fato a sua ideologia, o seu pensamento, o seu modus operandi, seu modo de vida, um verdadeiro Deus. E aí o que acontece é que essas pessoas, ao serem confrontadas pelo Evangelho, talvez através da minha vida ou da sua vida, elas vão dizer assim, mas essa é a sua verdade. O que eu defendo e vivo é a minha verdade. Eu já tive a oportunidade de dizer para algumas pessoas, não cristãs, de maneira clara, direta e simples, que a verdade é uma só. E eu sempre falo isso muito com os irmãos lá em Caxias, lá em Caxias, a gente está em Caxias também, né? Lá na Itatiaia, o nosso costume lá de falar assim, mas eu comento isso com muitos irmãos lá, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Nós não podemos confundir verdades com fatos. Essa blusa é marrom. Isso é um fato. Isso não é uma verdade. Por que isso não é uma verdade? Você deve estar mexendo louco. Porque se eu pegar uma tinta amarela e jogar nessa blusa, ela deixa de ser marrom. Mas se você lavar, ela talvez volte a ser marrom. Então, é uma verdade? Não. Se ela pode mudar de cor, ou se eu posso alterar características dela, eu não estou diante de uma verdade, estou diante de um fato. Verdade é uma só. Jesus Cristo é a verdade, porque verdades são imutáveis. Verdade não muda. Verdade permanece sendo a mesma a despeito da circunstância ao redor, a despeito de como o mundo está, a despeito de quantas ideologias, de quantos pensamentos existem. A verdade continua sendo uma só. A verdade não muda.
Por isso que nós afirmamos a plenos pulmões aquilo que a palavra diz, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele sempre foi o mesmo. A Bíblia também vai dizer que ele não é homem para mentir. A Bíblia vai dizer que ele é o Pai das luzes, no qual não existe sombra de variação. A mínima variação possível não existe, porque ele é o mesmo, verdades não mudam. Tudo que é verdade está firmado em Cristo. As demais coisas são fatos. Então, diante desse desafio, desse interesse, às vezes, assim, forte, talvez até exagerado da nossa parte, de buscar um chamado, às vezes nós acabamos confundindo chamado com desejos pessoais. E acabamos confundindo verdade com fatos. E aí, para nos sentirmos bem, muitas vezes nós tentamos fazer dos fatos uma verdade para que a gente não se sinta mal em se desviar da verdadeira verdade. Se é que eu posso falar dessa maneira, a verdadeira verdade, que é Cristo, que é o seu evangelho. Então, a gente acaba transformando os nossos desejos em deuses. No final das contas, é aquilo que Salomão escreveu no começo e no final do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu sempre me lembro, quando eu cito esse versículo, quando eu penso, do filme Advogado do Diabo. Não sei se você já viu esse filme com o Keanu Reeves. E no final do filme, você deveria assistir esse filme, e eu vou falar apenas uma frase para não estragar o filme. Você deveria assistir, como cristão, você deveria assistir esse filme, que para mim ou foi escrito por um cristão, ou por alguém que conhece muito bem o capeta. Das duas, uma. Tenha certeza disso. Quando você vê, você vai lembrar. Rapaz, mesmo, esse cara conhece muito a Deus, esse cara conhece muito bem o Satanás. Como diria o bispo Roberto, o vermelhinho. O bispo Fernando também gosta de falar o vermelhinho, né? Ele diz assim, ele termina o filme dizendo, personificando a figura do nosso adversário, dizendo assim: vaidade, esse é o meu pecado predileto. Porque esse é o âmago de todo pecado, vaidade. Pensa lá em Adão e Eva, comendo o fruto que Deus falou que não era para comer. Aquele fruto que eles comeram, era qual fruto? Você lembra o nome? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tornaria eles o quê? Iguais a Deus, ou mais próximos ainda. O pecado, essencialmente, então, ele demonstra que nós estamos dizendo que Deus não é suficiente. Então, eu preciso fazer algo, porque Deus não é suficiente, então eu preciso fazer algo para revelar que eu posso fazer algo parecido com Deus, que eu posso ser igual a Deus, que eu posso ser parecido com Deus. O pecado é essencialmente isso. Qualquer pecado. Pense em qualquer pecado que você já cometeu na sua vida e você vai ver que no final das contas é isso. É você dizendo, Cristo não é suficiente. Eu preciso fazer algo a mais para me sentir bem, para realizar os meus anseios e os meus desejos. E onde é que eu quero chegar com isso? Bem, nesse anseio de vivermos propósitos, ou de vivermos chamados, encontrarmos chamado nas nossas vidas, nós às vezes confundimos com atender a desejos pessoais. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje não é qual é o seu chamado, mas isso que você diz que é o seu chamado, de fato, é atendendo a um desígnio de Deus, ou você está tentando satisfazer uma vontade pessoal? Vivendo o seu chamado na igreja local. Para quê? Para se sentir bem, para se sentir feliz com o que está fazendo, ou mediante uma convicção de que você está sendo designado por Deus para aquilo. Venho insistindo muito com muitos irmãos, conversando com muitos irmãos, aconselhando muitos irmãos lá na igreja, venho insistindo nisso. Tentando ajudar as pessoas no seguinte pensamento. Eu digo que eu não devo nada para ninguém. E também que ninguém deve nada para mim.
Ninguém deve nada para mim. O que eu faço na igreja local, como pastor, como um filho de Deus, o que eu faço porque tem que ser feito. Não faço porque eu quero, porque eu acho, ou tentando agradar. Eu faço o que precisa ser feito. Eu faço o que o Pai espera de mim. A gente fala tanto assim, sou servo, servo, servo. Na Bíblia, quando a gente vê essa palavra servo, é uma palavra assim um pouco menos agressiva do que o sentido original da palavra, que é escravo. E aí eu falei isso para uma pessoa, essa semana, quando eu disse isso, ela falou assim, mas não é um sentido de escravo igual o nosso. Eu entendo o que você quer dizer, pastor. Eu falei assim, não, é o que a gente imagina como escravo mesmo. No nosso contexto de escravatura no Brasil, como é que os escravos chegavam ao Brasil? Um preço era pago. Não estamos questionando aqui se a escravidão era legal ou não precisa nem questionar isso. Não estamos questionando o método, estamos constatando um fato histórico. Como isso aconteceu no nosso contexto social histórico, no nosso país. Uma pessoa era capturada e um preço era pago por ela. Pago. Alguém pagava um preço para que aquela pessoa fizesse o quê? As vontades do Senhor que estava pagando por ela. E o que Jesus fez por nós ao derramar o seu sangue? Pagou um preço. Para quê? Para eu viver tranquilamente, realizando todas as minhas vontades e desejos e anseios? Não. Para fazer a vontade do meu Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu essa carta aos Efésios, vai escrever aos Romanos, famoso capítulo 12, dizendo, rogo-vos, eu imploro a vocês, meus irmãos, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E ele disse que isso é o quê? Esse é o nosso culto racional. Essa é a nossa vida de igreja. Esse é o nosso chamado, a apresentar os nossos corpos para fazer uma vontade que não é nossa. É entender que um preço foi pago para que eu fosse escravo do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas isso. Nós fomos chamados para a liberdade, mas essa liberdade, na verdade, implica em uma escravidão à graça de Deus. Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos da graça. No final das contas, não existe assim uma liberdade plena e total. Nós deixamos de ser escravos do pecado, escravos dos nossos impulsos, escravos das nossas vontades, escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos anseios, escravos dos nossos projetos pessoais, para sermos escravos da graça de Deus, para sermos totalmente entregues, para sacrificarmos os nossos corpos, entregando como sacrifício agradável a Deus. E é só dessa maneira, o apóstolo Paulo vai continuar ao escrever aos Romanos, é só dessa maneira que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só dessa maneira. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui nesse texto que a gente leu. Quero refletir um pouco com você em cima desse texto, não foi lido à toa. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, aliás, curioso, estava pensando hoje pela manhã, me arrumando para vir para cá. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Praticamente, né? Dos 27 livros, são 13 cartas de Paulo. E ainda tem a eterna polêmica em torno da carta aos Hebreus, que muitos acreditam ter sido escrita por ele. Mas das cartas que Paulo escreveu, 9 foram direcionadas a igrejas, o que revela o propósito de Deus bem claro quanto à igreja. A igreja é o modo que Deus criou para que o evangelho fosse espalhado por toda a terra.
Aí você pensa assim, não, mas os apóstolos, eles foram pregando por tudo que é lugar, tá bom. E por onde os apóstolos chegavam, eles faziam o quê? Eles plantavam igrejas, comunidades, a reunião dos cristãos, os do caminho, como fomos conhecidos nos primeiros anos. A igreja é a reunião dos santos de Deus, daqueles que foram salvos por Deus, daqueles que foram chamados por Deus. E a maneira pela qual o evangelho foi se espalhando foi através da plantação de igrejas. Igrejas foram sendo plantadas, isso foi se espalhando. Igreja é uma coisa tão de Deus que o mundo, reparou só como é que hoje o mundo tenta dizer para nós como que temos que ser igreja? Antigamente, e ainda temos, conferências falando sobre igreja. O que é igreja? Métodos, enfim, nós acreditamos que o maior método é o Espírito Santo, mas sempre tem conferências, congressos de grandes homens de Deus compartilhando suas experiências, coisas a respeito da igreja, a vida na igreja, a vida de igreja. Legal. Mas já reparou que o mundo também tenta falar sobre a igreja? Eu não gosto da igreja porque a igreja é isso, isso, isso. Acho que a igreja deveria ser assim, 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 assado. Então isso para mim é um sinal claro. Essa tentativa de secularização da igreja é um sinal claro de que a igreja é algo de Deus. Outra coisa que eu vejo também, que deixa para mim claro que igreja é algo de Deus, é o fato de que Deus permitiu que fosse tido como palavra dele 9 cartas de Paulo, sem falar as cartas que Pedro escreve. Ele escreveu para a igreja. O próprio Paulo, uma das suas cartas, fora dessas 9, ele escreveu para um presbítero, Filemon. Tiago escreveu para a igreja. Veja bem como que Deus se preocupa com a igreja. Porque na igreja, a igreja não é apenas o lugar onde conhecemos Deus e por meio do qual o evangelho é espalhado. Na igreja é onde nós aprendemos e iniciamos o nosso chamado, a compreensão e o exercício do nosso chamado. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo especificamente, de Efésios, no capítulo 4, ele começa declarando algo muito precioso, que eu já abordei um pouco aqui. Ele vai dizer, como prisioneiro no Senhor. Paulo, que escreve essa carta, preso, com algemas, uma espécie de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Paulo está preso, sendo vigiado, mas ele, no meio da sua carta, ele diz, como prisioneiro no Senhor. Paulo não estava chateado, dizendo assim, como prisioneiro de Roma. Paulo não se considerava prisioneiro de Roma, prisioneiro do imperador, prisioneiro no Senhor, entendendo que até mesmo diante de uma limitação física, geográfica, territorial, ele ainda continuava amarrado somente a Cristo. Somente a Cristo. Sinalizando aqui, não só para a igreja de Éfeso, mas para nós como igreja também, que o chamado a ser vivido na igreja começa em sermos prisioneiros da vontade de um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Paulo, ao finalizar algumas de suas cartas, ele sempre escrevia assim, lembrem-se das minhas algemas. Isso sempre mexe comigo. Porque o problema para Paulo não era só as algemas físicas. Ele queria que lembrasse que aquelas algemas estavam ali por causa de Cristo. Porque tinha uma algema mais poderosa, tinha uma prisão mais forte à qual ele estava submetido. Tinha um Senhor ao qual de fato ele estava submisso. E ele sinaliza mais uma vez que como igreja, para viver o nosso chamado, primeira coisa que precisamos observar é se de fato as nossas ações e os nossos anseios, eles correspondem ao senhorio de Cristo ou se eles correspondem aos nossos ímpetos e desejos. Paulo deixa bem claro a respeito dele. Eu sou prisioneiro no Senhor. E como prisioneiro no Senhor, eu rogo que vivam de maneira digna da vocação, do chamado que vocês receberam.
E aí ele começa a listar algumas coisas de como vivermos esse chamado na igreja local. Paulo está escrevendo para uma igreja local. Como vocês devem viver o chamado de vocês. Antes de falar sobre ser profeta, evangelista, apóstolo, pastor, mestre, Paulo está dizendo, antes de tudo isso, vocês só vão ver o chamado de vocês se vocês forem completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor, fazendo todo o esforço, não é um esforço, é todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Marca bem na sua Bíblia isso. Está com caneta? Risca. Tem aí alguma coisa para você marcar? Marca. Como viver o chamado na igreja local? Sendo humilde, sendo dócil, sendo paciente, suportando com amor e fazendo esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Como viver o meu chamado? Eu vou cantar? Sempre, aí acho engraçado, né? A gente sempre usa exemplo de cantar, tocar. Você vê como é que a nossa mente ela é tão cauterizada ou tão já viciada num pensamento que a gente que acha que viver o chamado na igreja local é fazer alguma coisa. A gente acha que viver o chamado é fazer alguma coisa. Eu faço o que faço porque eu respondo ao chamado. Mas eu não preciso fazer necessariamente alguma coisa visível para que o meu chamado seja de fato eficaz. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser dócil, eu preciso ser paciente, eu preciso suportar com amor, eu preciso me esforçar para conservar a unidade pela paz. É isso que eu preciso fazer. Se eu preciso fazer alguma coisa, é isso aqui. Agora, para pensar nessa listinha que o apóstolo Paulo nos dá. Como fazer isso? Como fazer isso? Ele vai dizer, ele vai dar um caminho, uma trilha para a gente pensar sobre isso a partir do versículo 4, quando ele vai dizer, há um só corpo, em um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, como eu exerço o meu chamado, como eu me torno hábil, capaz, apto para cumprir essa listinha do apóstolo Paulo aqui. Como que eu faço isso? Entendendo que eu faço parte de um corpo. Apesar da diversidade que há na igreja, a igreja não é o lugar para eu fazer as coisas que eu gosto, para fazer as coisas que eu desejo. A igreja não é um lugar para eu fazer aquilo que eu quero, ou como eu quero. Essa unidade, o apóstolo Paulo vai dizer, ela é baseada no fato de sermos um corpo, ligado a um espírito, que nos guia numa mesma esperança, que nos chama por uma mesma esperança, que nos aponta para uma só fé, um só batismo, essa imersão, não só o batismo nas águas, esse ato de fé, esse sinal público que acontece, mas o batismo, sermos imergidos no corpo de Cristo. Só existe um batismo, que é por meio do Espírito Santo. Só existe um Pai. Então, a maneira de nós vivermos ou sermos treinados, capacitados para vivermos o chamado na igreja local é estando na igreja. E eu pareço estar falando uma coisa óbvia, mas você sabe no tempo de hoje que isso precisa ser dito. Você só vai viver o seu chamado partindo da igreja. Uma coisa que a gente vê hoje muito curiosa é missionários. De onde você é? De que igreja você é? Não, sou missionário. Estou aí.
Que igreja que te enviou? Mas eu não preciso de instituição. Não, Deus também não precisa de instituição de nada. Mas Deus nos reuniu como povo. A instituição é uma obrigação legal para com o governo. 10, mas e aí? Quem te enviou? Quem é o seu pastor? Qual é a igreja que está cobrindo você em oração, te mantendo, não só em oração, mas também materialmente? A quem você está submetido? Pessoas que às vezes se comportam mais como uma verruga do que como um pedaço do corpo. Quando aparece a verruga no seu corpo, o que você faz? Procura o médico vai lá e dá uma queimadinha e tira a verruga. E tem muito crente verruga aí. Não seja um crente verruga. Pelo amor de Deus. A maneira de eu viver o meu chamado é na igreja. É na vida de igreja. É na relação com a igreja, com os irmãos. Na igreja acontece algo maravilhoso que Salomão vai escrever em Provérbios. É um ferro afiando o outro ferro. Na igreja tem atrito. A igreja tem dificuldade. A igreja tem desafios. Na igreja tem aquela pessoa que tu fica assim, ai meu Deus, chegou aquele mala. Você está rindo porque tem, tá vendo? Aí você olha, ai, lá vem aquele irmão doido. E lá em Caxias tem uns doidos mesmo. E eu digo doido mesmo. Não é doido assim, é legalzão, não. É doido mesmo. E os doidos me procuram tudo. Aqui temos irmãos aqui que já congregaram lá. Eu sou tido por muitos como o pastor dos doidos. Os loucos todos me procuram. É verdade, meus irmãos. Muito engraçado, uma vez a minha mãe estava me contando a história, ela estava chegando na igreja e ela estava conversando com a esposa de um pastor que ia pregar lá, e ela falou assim, o Henrico, ele é o pastor dos loucos e tal. Aí na hora, ela falou assim, na hora estava entrando um, me procurando, conversando comigo. Aí ele fala assim, o pastor, ele entra assim na igreja, sou eu, pastor. Pastor Henrico, meu amigo. Eu brinco de uma frase, eu me lembro de uma frase do Bispo Tito, né? Bispo Tito, quando diante de situações assim, ele sempre fala assim, o que eu não faço pelo evangelho? Eu olho e falo assim, rapaz, por que eu, Senhor? Na igreja tem de tudo. Na igreja tem aquele irmãozinho mais alegre, tem aquele mais chato, tem aquele mais encrenqueiro, tem aquele que não liga para nada. Isso parece o que para você? Isso te lembra o quê? Uma família, alguém falou para cá. Foi o meu amigo ali, meus amigos, e os dois falaram ali, rapaz. Família. Na sua família não tem isso? Na sua família tem isso. Na minha tem. Não é porque eu sou pastor, filho de pastor, na minha família tem gente que não é crente. Minha família tem aquele tio que gosta de um gorozão maneiro, tem. A minha família tem até gente que se diz crente e que toma mais goró que os meus tios que não são crentes. Tem de tudo na família. E aí, como é que você faz com a família? Você nasceu lá, vai fazer o quê? Vai mudar de família? Não vai mudar de família. O nosso problema com a igreja é que a gente trata a igreja não como família. A gente deveria olhar para a igreja e ver uma família, onde vai ter de tudo. É nesse lugar que eu vou aprender, é na comunhão com o diferente, que eu vou aprender a ser humilde, a ser dócil, a ser paciente, a suportar com amor. É aqui que eu vou fazer esforço para conservar a unidade pela paz. O meu trabalho, que esforço eu faço? Filho, fica quietinho, vai lá, bate o ponto, chega, trabalha, faz o seu, acabou, beijo amigo, beijo amiga, tchau, vai embora, vai ver a sua vida. Você não precisa fazer esforço, você é movido por um salário. Eu tenho um salário, tenho conta para pagar. É como diz aquele velho ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem conta para pagar. Não é isso? É isso. Mas isso é trabalho.
Nós fomos chamados para sermos uma família. Deus, lá no jardim, lá no começo, a intenção dele era uma família. E olha que legal, Deus não precisava, nunca precisou, mesmo assim desejou e preparou para si uma família, nos fazendo dele os seus filhos. Por meio do seu filho, por meio do unigênito, ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Por isso que a gente chama uns aos outros de irmão. A gente perdeu até esse costume de chamarmos de irmão, irmão fulano, irmão fulano. Porque parece até uma coisa meio religiosa, né? Não, irmão fulano. Não, fulano. A gente quer mostrar uma amizade e tal. Mas Deus nos chamou para irmos além da amizade. Deus nos chamou para sermos uma família. Eu tenho procurado pessoalmente resgatar esse hábito. Ô, meu irmão. Ô, irmão fulano. Ô, irmão. Não é para ele só saber que ele tem em mim um irmão. É para eu lembrar que eu faço parte de uma família. Nessa família eu estou submisso à vontade do meu pai. Nessa família eu não estou para fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. A família não é minha. Eu fui graciosamente enxertado, inserido nessa família para desfrutar dela. Não para correr atrás dos meus sonhos, dos meus anseios, mas é só para desfrutar do ser família. Eu digo sempre que igreja não é restaurante, minha gente. Igreja não é restaurante. Restaurante, como é que é? Você vai, se for self-service ou se for à la carte, você escolhe o que você quer comer, você come o que você gosta e o resto você descarta, nem toca, nem encosta. Vai lá, paga, come, desfruta de um ambiente, que agora tem que ter a experiência do ambiente, né? Não basta mais comer bem, né? Tem que ter a experiência do ambiente. Mas bem que até hoje tem uns lugares que o ambiente é horrível, mas a comida... Aqui pertinho aqui, alguns aqui vão saber, tem uma dobradinha, tem uma feijoada, que esqueci o nome do lugar, acho que é nessa... Esqueci o nome da rua, rapaz. É um lugar feio demais. Você almoça com os ratos. Mas, rapaz, eu nunca comi uma dobrada. É aqui pertinho. Rapaz, qual é o nome do... Oi? Na 5 de maio, é ali mesmo. Já sabe, já. É ou não é? Tô certo ou não tô certo, irmão? Rapaz, mas fala, a dobradinha ali naquele lugar, a feijoada... Rapaz, não. Melhor cara, você tem que ir lá. E esquece o ambiente, irmão. O que os olhos não veem, o coração não sente. Senta para a calçada virado para a rua, vai ser melhor. E fica só com gosto. Que delícia, rapaz, sério mesmo. Quem me levou lá? Um missionário. Missionário já tá, né? Pá. Um missionário amigo nosso aqui da Maranata, aqui, o Dudu. Você conhece o Dudu? Dudu que me levou. Irmão, vou te levar num lugar top. O Dudu é todo malandrão assim. Vou te levar num lugar top, irmão. Pô, mas a comida é boa mesmo. Foi uma água aqui, velho. Deixa eu aproveitar esse privilégio aqui dessa água aqui, abençoada. Igreja não é restaurante, gente. Igreja não é restaurante, onde eu vou lá comer o que eu quero, ou vou buscar a experiência do ambiente. A igreja é uma família. Algumas pessoas mesmo já estavam fazendo cara porque eu estava falando aqui. Eu, nesse lugar, Deus me livre, não vou comer nesse lugar. Que restaurante você escolhe. Você tem todo o direito de passar na porta desse lugar e vai lá falar assim, está amarrado em nome de Jesus. Saia demônio desse lugar. E não entrar. É um restaurante. Você escolhe, você vai pagar um preço. Aí você escolhe. Só que na família de Deus, você não tem condição de pagar coisa alguma. Você jamais terá condição. Ainda que você faça tudo de bom nessa vida, você jamais vai ter condições. Você lembra do momento em que Jesus se encontra com um homem? A Bíblia vai chamar de um jovem, vai falar que é um jovem rico. Jovem rico, não jovem rico. Não confunda isso, pelo amor de Deus. Fala jovem rico, parece que é o jovem rico. Não, jovem rico. Apesar de que eu tenho esse nome porque o desejo da minha mãe era que eu tivesse o apelido rico. Só por isso. Só o apelido ficou mesmo, mas amém. Vamos lá. Jesus, ele se depara com esse sujeito. E esse sujeito fala assim, Senhor,
é nós. Vamos, quero estar contigo. Você aqui, ó, cara, eu acho Jesus, acho sou lindo. O que você fala é maravilhoso. O que eu preciso fazer, então, para herdar o seu reino? Para estar contigo. Aí, Jesus já sacou o coração do cara e falou assim, cara, obedeça os mandamentos, segue a lei, ama aí o seu próximo, faz tudo direitinho. E ele fala, eu faço isso tudo. Desde a minha adolescência, desde a minha infância, eu observo tudo, todos os princípios, eu faço tudo direitinho, eu sigo tudo direitinho, Jesus. Então, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Aí o que a Bíblia diz? Diz que ele ficou chateado. Por que ele ficou chateado? Porque ele não foi capaz de renunciar a tudo quanto, não apenas a tudo quanto ele tinha, mas a tudo quanto ele era ou achava que era, mediante o que ele fazia. Ele não quis abrir mão disso para se submeter ao senhorio de Cristo. Ele não quis renunciar todo o seu eu, tudo aquilo que simbolizava quem ele era, para ser uma nova criação em Cristo. Ele não quis. Na família, nós não estamos nela, na família de Deus, para fazer a nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Essa família tem um pai, amém? Nós temos um pai. E ele que determina o rumo da família. E na igreja é um local onde nós aprendemos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E a cada um, ele concedeu na sua família, no versículo 7 está dizendo, uma graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, na família, de fato, existem pessoas diferentes. E existem dons diferentes, atribuições diferentes. Na família, todo mundo não é igual. Repare que o apóstolo Paulo está falando de unidade, não de uniformidade. O apóstolo Paulo não está falando de uma única forma. O que te lembra uniforme? Escola, né? Em algumas empresas também existe um uniforme. Todos vestidos da mesma maneira. E antigamente era mais rigoroso ainda, porque tinha 2 ou 3 penteados permitidos. Na minha época já não tinha muito isso. Era só uniforme e também tinha que ter ali, o tênis tinha que ser ou preto ou branco. Não podia ter detalhe nem nada. Aí você olhava de longe, era todo mundo igual. O nosso chamado na família não é para uniformidade, mas é para unidade. Não é união no entorno de uma forma de ser. É a união em torno de um comum, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que para cada um foi concedido uma medida diferente. Eu sempre digo isso lá na igreja. Debaixo da cabeça, o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto que a cabeça desse corpo é Cristo. Debaixo da cabeça, o resto é corpo. Debaixo da cabeça, o resto é corpo. E no corpo, cada um tem funções diferentes, responsabilidades diferentes. No grande e glorioso dia do Senhor, cada um vai ser cobrado de maneiras diferentes. A Bíblia vai falar, aquele que ensina, aquele que pastoreia o rebanho de Deus, vai ter uma cobrança maior. Mas não diz que essa pessoa é melhor ou maior, por causa da função que exerce. O apóstolo Paulo está dizendo apenas que existem funções diferentes. O apóstolo Paulo está dizendo, não briguem, crianças, não briguem pelas funções. Cada um vai ter uma função diferente. Você imagina se no corpo todo mundo fosse coração, todo mundo fosse fígado, todo mundo fosse pulmão. O seu corpo é assim? Você tem 37 pulmões aí? Não, pô, você tem 2 pulmões, 2 rins, um coração, um fígado, não sei o lado mais do teu negócio aqui. Enfim, de cada um fazendo a sua função. Aí você tem a cutícula da unha que faz uma função, porque a gente só fala em órgão, só pensa em pulmão, fígado, coração, intestino. A gente pensa nos órgãos mais nobres, né? Mas no seu corpo tem cutícula, tem o dedão do pé. Tira o dedão do pé,
vai afetar o quê? O seu equilíbrio. Recentemente, a mãe do pastor Henrique, o meu xará lá de Caxias, ela precisou amputar o dedão de um dos pés, por causa da diabetes. É uma senhora já de bastante idade. E aí, equilíbrio. Tem cutícula, tem os pelos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas os pelos. Tudo tem uma função no corpo. Alguns mais nobres, outros menos nobres, mas um precisa do outro para que o corpo continue a viver. Se alguma dessas coisas não funcionar direito, o corpo não vive bem. Estava falando ontem, estava numa confraternização com um amigo, e ele falando de um pelo, ele bastante peludo, eu não sei em que nível, e nem quero saber também, mas ele tem pelos nas costas e um pelo aqui assim. Ele falou que nessa parte assim, um pouco acima da calça, da linha da calça, inflamou, e aquilo começou a inflamar de tal maneira que ele precisou fazer uma cirurgia. Tudo começou com um pelo encravado. Um pelo que a gente acha que não é nada, mas encravou, inflamou e afetou o corpo dele de tal maneira que ele precisou fazer uma cirurgia. Se aquilo não tivesse uma intervenção, sofreria talvez uma infecção bacteriana, algo que fosse piorar, pudesse tirar a vida dele. No corpo de Cristo, na igreja, no exercício do nosso chamado, nós aprendemos que cada um tem a sua função. E nós temos a nossa função. E a nossa função não é ser melhor do que o outro, ou precisamos deixar de tentar talvez demonstrar que somos melhores do que o outro, ou ainda precisamos perder essa coisa de, qual é o meu chamado? A gente pensa em chamado, qual é o meu chamado? Meu chamado, será que eu vou ser pastor? Será que eu vou ser diácono? Será que eu vou ser músico? Será que eu vou ser líder do evangelismo? Será que eu vou ser professor do GV? Será que eu vou ser da recepção da igreja? Será que eu vou ser do estacionamento? Isso é uma consequência do chamado, minha gente. Lembra qual é o objetivo da igreja que a gente falou? Por que Deus cria a igreja? Por que Jesus cria a igreja? Para que o evangelho fosse espalhado e pregado. Ficar no estacionamento, na recepção, ou pregar, ou dar aula no GV, ou ficar no som, ou qualquer outra função que exista de trabalho aqui, ela tem como objetivo viabilizar o nosso chamado, ou fazer com que nós exerçamos o nosso chamado, que não necessariamente é de pregar, ou de operar o som, ou de limpar o chão, mas o nosso chamado é levar o evangelho a toda a criatura. E é na igreja que nós exercemos esse chamado, é na igreja que nós começamos a exercer esse chamado. Outros exercem no seu dia a dia, ou muitos, ou todos deveriam exercer, né? Não sei se todos exercem, mas muitos certamente exercem no seu dia a dia. Isso foi dito ontem aqui pelo pastor Davi, sobre você viver o chamado, se eu não me engano foi o pastor Davi, né? Que falou sobre viver o chamado no dia a dia. É isso, a gente precisa viver o chamado no dia a dia, mas o chamado começa na igreja. Eu tenho uma frase minha, pessoal, eu não compartilho muito não, mas é porque ela é coisa minha mesmo. Mas eu digo que enquanto eu estiver na igreja onde estou, Deus me permitir com vida estar nesse lugar, se tiver algum buraco vazio, eu vou tapar. Eu sempre digo, se tiver um buraco vazio, eu vou tapar. Não tem ninguém na portaria? Tem, sou eu. É só aqui que tem problema de escala? Lá em Caxias também. Esse ano já teve no barato, umas 5 terça-feira que cheguei nem na porta, 6h40. Vamos lá. Aprendi com o Bispo Francisco que eu não deixei de ser diácono. O Bispo Francisco, uma vez, ele falou num congresso de diáconos, brincando com o Bispo Fernando, que foi destituído do diaconato, quando em outra denominação, o pastor chegou para ele e falou assim, cara, esquece esse negócio de ser diácono aqui, tá? E o Bispo Francisco brincou, não, ninguém me destituiu, então eu continuo sendo. Aquilo me pegou de um jeito, rapaz. Eu lembrei só disso, eu sou diácono ainda, rapaz. Olha lá, abri. E aí daqui a pouco chegou um diácono, pastor, tô assim, ligou, dizendo, tá enrolado, foi um caos. Uma dessas situações foi um caos no Rio de Janeiro, uma coisa dessas normais, infelizmente, do nosso dia a dia, de tiroteio e tudo mais. Eu, lá, na portaria, recebendo até chegar outros irmãos, e outros irmãos chegaram e falaram, né, irmão, pode deixar que eu fico aqui. Já estava lá na portaria, feliz da vida. Lá. Enquanto tiver um buraco, se eu estiver lá,
esse buraco vai ser tapado. Porque não é sobre um cargo específico. Viver o meu chamado não é viver um cargo específico. Não, eu sou pastor. Santo dos santos. Não. De santo tem nada. É sobre entender que na comunhão do corpo, eu sou um filho do Pai no meio dos seus muitos irmãos. Com o objetivo de servir ao Pai, servindo também aos meus irmãos. Se pregando, se cantando, se tocando, se na portaria. E se não fazendo nada do serviço da casa de Deus, mas ainda assim sentado no meu lugarzinho lá, vendo o irmão, abraço. E aí, irmã, tudo bom? Um abraço, uma conversa. 2, 3, 5 minutinhos você gasta com alguém, você já está vivendo o seu chamado. Viva o seu chamado na igreja local. Ai, eu estou procurando meu chamado. Para de procurar, Deus já te deu. Nós não estamos aqui no labirinto, tentando achar o final do caminho para descobrir o meu chamado. O chamado de todos nós é o mesmo: propagar o evangelho, a mensagem do evangelho e viabilizar a sua pregação, viabilizar a sua propagação. Quando alguém chegou aqui cedo, viu se estava tudo certo, se estava tudo em ordem, o pessoal da mídia chega, liga, o outro chega, liga, prepara isso, prepara aquilo, se coloca no estacionamento. O evangelho está sendo viabilizado, o evangelho está sendo anunciado. Porque até mesmo no próprio serviço o evangelho é anunciado. Porque aquele que era o próprio Deus, mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de escravo, veio para fazer uma vontade que não era sua. Isso ficou claro no jardim. Pai, eu não quero isso, mas seja feita a sua vontade. E ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente até ser completamente humilhado, escorraçado. Porque a obra da cruz é tão bonita que às vezes a gente esquece de quão humilhante deve ter sido para Cristo. Nu na cruz. Cristo não estava de tanguinha, ele estava nu. Nu. No final de tudo, da sua existência na terra, completamente desprendido de tudo. Só pronto e apto para ser humilhado, para fazer a vontade do seu Pai. Então, quando eu estou aqui, na igreja local, eu estou exercendo o chamado que Ele estabeleceu para mim, de ser como Ele, renunciando a mim mesmo, renunciando os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, para fazer aquilo que é a vontade dEle, para que no exercício daquilo que eu faço e vier a fazer, o Evangelho seja pregado, as coisas possam ser viabilizadas para que o Evangelho seja pregado, para que a palavra seja pregada, para que a palavra seja ensinada, para que corações sejam tocados, para que muitos saiam daqui movidos a espalhar essa mensagem e viver o chamado também no seu dia a dia, de modo a fazer as pessoas entenderem que elas também foram chamadas para serem filhos. A mensagem que precisamos pregar e carregar é fazer com que o mundo entenda, não é que eu sou filho e aquela pessoa não é filha. Eu sou um filho e você não é filha. É aquela pessoa entender que Deus entregou o seu único filho para que ela também pudesse ser filha. É mesmo de maneira prática, aquela pessoa com a qual me relaciono, não sendo ainda uma pessoa que entregou sua vida a Jesus, não sendo uma filha de Deus, é fazê-la entender que a vida dela existe para que ela seja uma filha de Deus. É tratar como irmão, até mesmo aqueles que ainda não são. Minha gente, vamos viver o nosso chamado na igreja local. Abrace ainda mais a sua igreja. Abrace ainda mais do trabalho que é feito nesse lugar.
Tudo que você fizer aqui, tenha em mente isso. Tudo que você fizer aqui, Cristo está sendo pregado. O Evangelho está sendo propagado. O Evangelho está indo mais além do que você imagina. Muito, muito, muito mais além. Se apóstolo, se profeta, se evangelista, se pastor, se mestre, não importa. Entenda que, como diz no versículo 12 do capítulo 4, que o que você faz deve ser feito com o fim, com a finalidade, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para a obra do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí, nessa edificação mútua, todos então alcançaremos a unidade da fé e conheceremos cada vez mais quem é Jesus, o Filho de Deus. E aí sim, chegaremos à maturidade e atingiremos a medida da plenitude de Cristo, a estatura de varão perfeito. É só na unidade. Quer viver os seus propósitos que Deus já estabeleceu para a sua vida? Quer viver os propósitos de Deus? Viva a vida da igreja. Viva a vida da igreja. O apóstolo Paulo está sendo muito claro. Somente nessa vida da igreja é que você vai alcançar a unidade da fé. E é dessa maneira que nós vamos estar firmes. Não como crianças, sendo levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Versículo 16, e eu encerro aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que é dessa maneira que todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deixa eu dar um exemplo prático. Não gostei daquele irmão tocando, não. Não, que isso. Ele pode ser melhor. Meu irmão, talvez ele possa ser melhor. Minha irmã, talvez essa pessoa que você está analisando, o serviço dela pode ser melhor. Mas lembre-se que o corpo só cresce ajustado e unido na medida em que cada um realize a sua função. Por isso que eu costumo dizer, eu não devo nada para ninguém. E ninguém deve nada para mim. Porque o que eu faço, eu não faço para obter retorno algum. Eu não faço para obter benefício algum. Eu faço porque tem que ser feito. Eu exerço a minha função porque é o que Deus espera de mim. Se vai fazer algo por mim, se não vai fazer, isso não é problema meu. Se resolva com o meu Senhor. Ele que mandou fazer isso aqui. Estou obedecendo Ele. Se resolve com Ele. E eu sigo na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Se eu posso, digo com toda a sinceridade, você pode. Se eu consigo, você consegue. Quem me habilita, quem nos habilita? A cabeça. De onde vem o comando do nosso corpo? Da cabeça. Às vezes, quantas situações a gente já viu, o corpo funciona que é uma beleza, mas a cabeça parou. A gente chama de morte cerebral. O que adianta um corpo funcionando e a cabeça que não funciona? Nada, está morto. Mas no corpo de Cristo, a cabeça não só funciona e funciona muito bem, mas a cabeça está viva e vive eternamente, não muda e já é uma cabeça vitoriosa. Cristo Jesus, a nossa cabeça, a nossa voz de comando. Então, segue fazendo o que Jesus mandou. Segue fazendo o que Jesus mandou. Mas eu gostei dessa expressão e eu finalizo com ela. O corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. O corpo só cresce na medida em que ele edifica-se a si mesmo. Edificarmos uns aos outros é respondermos ao comando da cabeça. Porque a gente pode falar isso e pensar assim, então, Cristo não é capaz de fazer o seu corpo crescer?
Só Ele é capaz de fazer o seu corpo crescer. Na medida que eu respondo ao comando dele em obediência, Ele vai fazer o corpo crescer. Mas e se eu não cooperar para o corpo crescer? Eu vou virar uma verruga. E verruga corta-se e joga-se fora. Ai, pastor, que pesado. Então reclama com Jesus que falou isso lá em João 15. O que Jesus falou lá em João 15? Você lembra? Eu sou a videira, vocês os ramos. E o Pai é quem cuida. Se o ramo der fruto, 10 de 10. Se não der fruto, corta. E faz o quê? Lança no fogo. Verruga, o Pai corta. Porque o corpo de Cristo é perfeito. Permanece perfeito. E está sendo preparado, edificado para alcançar a estatura de Cristo. Até que chegue aquele grande e glorioso dia e nós sejamos definitivamente a noiva, sem mancha, sem ruga, sem mácula alguma, perfeita e adornada, somente para satisfazer a vontade do Senhor Jesus Cristo e nada mais nessa vida. Nada mais, nada mais. Fique de pé comigo, por gentileza. Cristo nos ajude a edificarmos-nos, nos edificarmos uns aos outros. Não estamos em um projeto de poder para fazermos as nossas vontades, para que nós sejamos vistos, e aí mediante, ao me verem, eu vou fazer coisas bonitas, para que as pessoas me vejam. Não. Nós não estamos aqui para fazer coisas bonitas para os outros verem. Nós não estamos aqui para fazer coisas agradáveis para os outros verem. Pare de romantizar certas coisas. Pare de secularizar a sua visão. A gente fala de Moisés como um grande líder e se esquece que Moisés, quando foi chamado, tinha cheiro de cocô de ovelha. Moisés, quando foi chamado para ser o libertador, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, escondido no deserto, fedendo. Aí ele foi chamado, vem ser o líder. Ele deixa de ser príncipe para ser um homem fedorento, para por fim, no exercício do seu grande chamado, exercer o seu grande chamado onde? Governando novamente o Egito? Não, no deserto, escondido, sumido, morreu no deserto. Mas a Bíblia fala que ele é um herói da fé. Por quê? Porque mesmo com suas falhas durante a rota, mesmo com os seus pecados, no final das contas ele foi achado como um homem que fez aquilo que era para ter sido feito. Libertar o povo de Deus. A missão da terra prometida agora era de outro. Mas aquela missão de Moisés já havia sido cumprida. Que a gente não se preocupe com o resultado final. O resultado final já está garantido, gente. O resultado final já é certo. Quer saber o que vai acontecer no final de tudo? Está lá em Apocalipse. Nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Por isso que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. É no exercício do chamado que nós nos tornamos mais do que vencedores. Porque quando respondemos ao chamado em obediência ao Senhor, o que resta para nós é viver essa vitória eterna garantida por meio de Cristo Jesus. Então, que em nome de Jesus, você não viva mais para satisfazer as suas vontades. Não viva para atender os seus anseios e desejos. Mas viva para servir. Servir a Deus e servir ao seu próximo. Que Ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor apenas seja visível e que eu seja cada vez mais invisível. Que assim seja, Pai, em nossas vidas e corações. Que não nós sejamos achados, mas o Senhor seja achado em nós. E ainda que não sejamos vistos, ainda que ninguém nos enxergue, ou que achemos que ninguém nos valorize, ó Pai, que haja paz nos nossos corações, debaixo de uma certeza: o Senhor tudo vê, é o Senhor que nos guia, e é ao Senhor que servimos, e é ao Senhor que fazemos, e se o Senhor está vendo tudo, está tudo bem, porque tudo que eu preciso é agradar o Senhor. Pai, nos ajuda a termos essa visão, corrija a nossa visão, corrija a nossa rota nessa manhã, mais uma vez, de modo a enxergarmos, ó Pai, de maneira clara, que só importa é vermos o Senhor, e o Senhor seja visto em nós, e nada mais, que nada mais nos satisfaça, que nada mais nos dê prazer, senão servi-lo e servir o Senhor também, servindo o nosso próximo, ó Pai. Ajuda-nos a viver essa vida de igreja, ó Pai. Ajuda-nos a viver o nosso chamado aqui na igreja local.
Ajuda-nos a sermos cada vez mais responsáveis com aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Que sejamos cada vez mais cooperadores fiéis ao Senhor, Pai. Para a glória do Senhor, por louvor do Seu nome e da Sua gloriosa graça, ó Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que todos digam amém, amém e amém. Graças a Deus.